gente querida, tudo bem com vocês? Eu sou o Simval. Eu sou a Márcia. Nós estamos aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco de uma bênção que recebemos por meio desse livro. Nós apresentamos para vocês aqui Oficina de Casamentos, do reverendo Adão Carlos Nascimento. E é um livro que trata de vários assuntos sobre casamento. E o primeiro assunto que ele trabalha, ele fala sobre o compromisso. E fazendo uma breve introdução do assunto, nós separamos alguns tópicos para iniciarmos essa conversa aqui com vocês. Então, o que nós queremos, assim como o livro nos traz, é mostrar aos casais felizes que é possível ser mais feliz ainda, porque não existe casamento tão bom que não possa ser melhorado. O casamento nasceu no Éden. Deus instituiu e celebrou as núpcias do primeiro casal, Adão e Eva. O noivo eufórico e radiante exclamou: "Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne." Está em Gênesis 2:23. A harmonia entre o casal era completa. Os dois eram uma só carne. Mas o pecado entrou na história do casal. Os dois foram expulsos do Éden. A harmonia acabou, a paz desapareceu, a felicidade, evaporou. As acusações mútuas, os ressentimentos e outras formas de sofrimento se instalaram junto ao casal. E tão nefastas companhias turvaram os horizontes de suas vidas. Cada manhã, em vez de trazer-lhes maviosa sinfonia de esperança, fazia ressoar em seus corações o estrépito da insegurança, do medo, do quase desespero. E entre nuvens carregadas de ameaças e breves aparições do sol de alegria, curtas e raras, diga-se de passagem, os dois iam vivendo. Vivendo, não, melhor dizendo, os dois iam vegetando. A história de Adão e Eva tem muitas coisas em comum com a história de vários casais da nossa época. Muitos começam a vida conjugal no Éden, mas depois de tudo fica pálido, insípido, sem sabor, ou, o que é pior, turvo, ameaçador. Mas não existe casamento tão ruim que não possa ser consertado. Oficina de Casamentos pretende mostrar que a felicidade daqueles primeiros dias, meses ou anos pode ser reconquistada. O sonho não acabou. O casamento foi instituído por Deus para a felicidade do ser humano, mas o seu principal objetivo é o companheirismo entre os cônjuges. A procriação é uma bênção adicional. O casamento é uma instituição divina, mas a forma como é feita a escolha dos cônjuges e a celebração da cerimônia nupcial não foi determinada na instituição, e por isso varia de um povo para outro, de cada cultura para cultura, de uma época para outra. O primeiro processo de escolha do cônjuge, registrado no Antigo Testamento, resultou no casamento de Isaac e Rebeca. Está lá em Gênesis, capítulo 24. E a história de Isaac e Rebeca, do amor, vamos dizer assim, começa a partir do momento em que Abraão, já idoso, vê a tristeza de Isaac pela morte da sua mãe Sara e manda um servo de confiança ir buscar no meio da parentela uma jovem para ser a esposa de Isaac e assim perpetuar a sua geração. Bom, o casamento de Isaac e Rebeca não foi um casamento convencional como nós vemos nos nossos dias. Nem houve uma cerimônia nupcial. Mas eles dois, a partir do momento em que estavam informados sobre a união, já tinham firmado em seus corações um compromisso. E é aí que começa a união do casal, com o compromisso de ser fiel, de ser companheiro, como eles foram. Tinha tudo para dar errado, porque não se conheciam, nunca tinham se visto, nem ouvido falar um do outro. E foram se conhecendo ao longo da sua convivência. E o casamento deu certo, e deu muito certo. Como eu havia dito,
não houve nenhuma cerimônia de casamento para Isaac e Rebeca, mas os dois estavam casados pelos costumes da época. O amor que eles tinham um pelo outro estava protegido primeiramente pelo compromisso. Estavam compromissados um com o outro. E isso fortalecia a união. O casamento de nossos dias é bem diferente, né? Os pretendentes têm amplas oportunidades de se conhecerem antes da decisão final. Teoricamente, suas possibilidades de fazer um bom casamento, de estabelecer uma união harmônica e duradoura, são bem maiores, com certeza. Mas isso não tem acontecido por quê? Porque eles têm feito deste sentimento emocional subjetivo, denominado amor, a base do seu casamento. E um sentimento sujeito a muitas vicissitudes não pode garantir o êxito de uma instituição tão importante. Para transformar o casamento que você tem no casamento que você quer, o ponto de partida é a conscientização de que o verdadeiro fundamento do matrimônio é o compromisso. O amor é importante, mas até ele deve estar baseado no compromisso, pois é uma decisão, um julgamento, uma promessa do casal. Isso que vai fortalecer e vai estar unindo os dois. Bom, eu vou entrar agora num ponto bem polêmico, vamos dizer assim, uma frase polêmica, né? O casamento que tem como base o amor não tem futuro. Isso foi dito por William Ward, que escreveu: um dos fatores mais significativos que afeta o casamento parece ser a ideia de amor que se tornou o fundamento sobre o qual os casais tentam construir em lugar do compromisso. A maioria dos casais tem uma compreensão do amor emocional, que é superficial. Eles se apaixonam, se casam, deixam de amar e pedem o divórcio. Para Deus, o divórcio é uma apostasia. Deus não ama o divórcio. Deus ama a família e ama o casamento. Pois bem, queridos, ao fazermos os votos conjugais, assumimos o compromisso de amar, honrar, cuidar e defender o nosso cônjuge e ser-lhe fiel na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade, na alegria e na dor. Comprometemo-nos também a viver ao seu lado até que a morte nos separe. E estes compromissos se tornam a nossa meta, o nosso alvo. Muitas experiências já demonstraram que é muito mais fácil fazer uma coisa quando se tem um objetivo em vista. Quanto mais você se aproxima de uma meta, maior é a força que esta meta vai exercer sobre você, sobre sua vida. Todo casamento está sujeito a enfrentar problemas, tempestades ao longo da viagem. Lutas, dificuldades. Mas quando o casal leva a sério o compromisso e o seu alvo é viver juntos até que a morte os separe, tornam-se muito mais fáceis superar as crises. Isso ilustra o papel do compromisso no casamento. Todo casamento está sujeito a crises. Às vezes, deparamos-nos com atoleiros que ameaçam a nossa viagem. Mas o nosso alvo é viver juntos até que a morte nos separe. Temos que vencer as crises. Temos que transpor os atoleiros. E o compromisso funciona como um cabo de aço que nos leva para outro lado. Depois tudo continua normalmente. E só lembrarmos das crises como águas passadas. E aí, aproveitando o gancho, lembrando o nome do nosso canal, né? Casamento é uma viagem. Até chegar ao céu. O amor é algo sublime, mas só o compromisso produz segurança. Existe uma filosofia muito divulgada que diz o seguinte: viveremos juntos enquanto o amor durar. Mas ao contrário, o casamento só irá durar sob o compromisso. Amaremos um ao outro enquanto vivermos. Precisamos de segurança no casamento. E só o compromisso é que pode nos dar
essa certeza desta segurança. Compromisso é compromisso. No momento em que Jacó, motivado pela sua mãe, enganou Isaac para receber a bênção da primogenitura, Isaac entendeu que aquilo era um compromisso quando Esaú veio reivindicar a sua bênção. Esaú falou: meu pai, me abençoe também. Não posso, porque a bênção já foi dada. A bênção, naquele momento, era o compromisso de Isaac. Mesmo sendo enganado, Isaac entendeu que a sua palavra não podia mais voltar atrás. Assim também é o nosso compromisso conjugal. Ele é muito sério e não deve ser revogado. Compromisso é compromisso. Deus abomina a atitude daqueles cônjuges que renegam o seu compromisso. Ninguém tem o direito de fugir aos compromissos assumidos no casamento. O argumento de que o amor morreu não justifica uma separação de um casal. Assim como Deus está acima do homem, assim também estão a santidade, os direitos e as promessas do casamento, acima da santidade, dos direitos e das promessas do amor. Não é o seu amor que sustentará o casamento, mas doravante é o casamento que sustentará o seu amor. E vou repetir, não é o seu amor que sustentará o casamento, mas é o casamento que vai sustentar o seu amor. E concluindo, a base sobre a qual deve ser edificado o matrimônio é o compromisso. O amor é muito importante, mas ele só subsistirá se estiver edificado sobre o compromisso. O compromisso assumido diante do altar deve ser levado até as últimas consequências, pois com Deus não se brinca. É melhor não assumir compromisso do que assumi-lo e não cumprir. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Está em Mateus 19, verso 6. E dentro dessa conclusão, para refletirmos no que a gente falou da importância do compromisso, que é muito maior até do que o próprio amor, a reflexão que fica para nós é a seguinte: o cônjuge mais feliz não é aquele que se casou com a melhor pessoa, mas aquele que consegue extrair o que há de melhor na pessoa com quem se casou. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, curte aí, pode comentar e compartilha com seus amiguinhos. Ah, e não deixa de se inscrever e apertar lá aquele sininho para receber todas as notificações. Guardem esse canal com vocês, assim como nós também temos sido abençoados com essas pequenas porções aí da Palavra de Deus. E o nosso canal é Casamento É uma viagem. Deus abençoe todos vocês. Um beijo, tchau. Tchau. Oficina de Casamentos pretende mostrar que a felicidade daqueles primeiros dias, meses ou anos podem ser reconquistadas. Temos que viver as crises. Corta. E para concluir, corta. Esqueci.